Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Kelton, tá? Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos nosso conhecimento sobre Química 4, tá bom? Bem, a nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre propriedades coligativas. Na realidade, hoje é a nossa segunda aula de propriedades coligativas, tá? Falamos na primeira aula sobre turbinoscopia, ebulioscopia e crioscopia. Hoje vamos falar um pouco sobre pressão osmótica ou osmometria, tá? Então fique ligado, se você acompanhar direitinho a aula, você vai entender tranquilo, tá? Assunto fácil, assunto super aplicável em provas modernas, tá? Ah, professor, e o que é a pressão osmótica? Gente, dentro das propriedades coligativas, existem várias propriedades que dependem uma da outra. Eu queria lhe dizer o seguinte, tá? Existe uma dica que é mais ou menos assim, ó. Mais você. Professor, o que é esse mais você? É que quanto mais soluto, menor a pressão de vapor, que nós estudamos na aula passada, maior a osmose, menor o ponto de congelamento, maior o ponto de ebulição. Você lembra que na aula passada nós falamos assim? Que quando nós botamos mais sal, a pressão de vapor diminui. Porque o ponto de ebulição aumenta. Quanto mais soluto, o ponto de congelamento diminui. Aquela água que congela a zero, vai congelar, sei lá, a menos 20, concorda? Boa, né? Ah, professor, e o que é essa osmose? Vamos lá. Lembra das aulas de biologia que você estudou pela vida aí, tá certo? Cara, se nós tivermos, vou colocar bem aqui, tá? Uma cuba de osmose, onde aqui nós temos uma membrana semipermeável. Olha só, se liga, ó. Tá aqui nossos dois frascos, tá? Digamos que aqui tem água do rio, aqui tem água do mar. É só para você ficar ligado, quando eu botar água do rio e água do mar, é para dizer que esse aqui, ó, é o menos concentrado. Esse aqui é o mais concentrado. Esse meio é chamado de hipotônico. Esse meio é chamado de hipertônico. São nomes bonitos de menos concentrado e mais concentrado, tá? Nas suas aulas de biologia, durante um processo de osmose, o que vai acontecer com o solvente? Item A, o solvente passa do rio para o mar, ou seja, do menos concentrado para o mais concentrado. Item B, passa do mar para o rio. Item C, não há passagem de solvente, né? Parece até uma questão de prova, não parece? Tá bom. A gente sabe que da vida, a água, o solvente, sempre passa do meio menos concentrado para o mais concentrado. De forma que com o tempo, esse volume vai diminuir e esse aqui vai aumentar, até que as concentrações se igualem. Nós vamos dizer que eles ficaram isotônicos, não é? Professor, o que é isotônico? Eles vão ficar com a mesma concentração, tá bom? Beleza. Então, primeiro toque pra gente, tá? Se ligam. Na osmose, o solvente sai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, na osmose, o solvente, ou seja, a água, sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Por isso que tem essa diferenciação de volume. Professor, e por que a água sai do meio menos concentrado para o mais concentrado? Gente, é porque do lado mais concentrado, aquele lado que tem mais sal, a força intermolecular que rola ali é uma interação forte. Uma interação muito forte, se tu quiser saber melhor, é uma interação chamada de íon dipolo. Então, quando rola uma interação dessa do tipo íon dipolo, os íons que têm uma força maior, acaba atraindo as águas com mais força e convencem as águas de soltar as pontes de hidrogênio de um lado para fazer íon dipolo do outro, até que as concentrações se igualem. Quando as concentrações de sais se igualarem, é que nós vamos dizer
que nesse ponto eles estão isotônicos, as forças intermoleculares são iguais, né? Ninguém ganha, ninguém perde água, beleza? Então, round 1, na osmose, o solvente, a água, sai do meio menos concentrado para o mais concentrado, beleza? Boa. Ah, professor, mas eu queria que essa água não passasse. Se você quiser que essa água não passe, você pode armar uma estratégia legal. Que estratégia é essa? Olha só, estava aqui a solução menos concentrada, estava aqui a solução mais concentrada. Acabamos de ver que naturalmente na osmose a água sai do meio menos concentrado para o mais concentrado. E se eu lhe disser assim, olha, por gentileza, não deixe essa água passar, por favor, tá? Não deixe a água passar. Gente, nós poderíamos colocar um êmbolo aqui, ó, do lado mais concentrado e começar a esmagar. Pô, né? Vamos esmagar esse êmbolo. Nessa de esmagar, eu consigo fazer com que a água não passe aqui. Tá bom. E se sua pergunta é, professor, o que é pressão osmótica? Pressão osmótica é exatamente essa pressão aqui, ó. Tá bem assim, tá? Ó. A pressão osmótica é exatamente essa pressão. É a pressão que você faz do meio mais concentrado para contrabalancear a sucção da água. Pressão osmótica, gente, é uma pressão de sucção. A água vai ser sugada. Para você impedir essa sucção, você empurra de volta a água. Essa pressão tu vai chamar de pressão osmótica. Então, no caso que eu coloquei aqui, digamos que a pressão osmótica fosse de 5 atms, tá? Um exemplo, tá bom? 5 atms. Então, podemos dizer que nesse caso aqui, ó, nós tivemos um exemplo onde a pressão osmótica é igual à pressão mecânica. Beleza, né? Então, isso é pressão osmótica. Pressão osmótica é a força de sucção que a água faz, e nessa pressão osmótica, se eu quiser medir essa unidade, basta que eu aperte o lado mais concentrado. Boa! Pressão osmótica na prática é isso. Ah, professor, e se eu quisesse fazer uma força maior do que a força da pressão osmótica? Por exemplo, tá? Se nós tivermos um esquema como esse aqui, ó. Se prepare para se sentir nerd, tá? Tá aqui o meu frasco. Aqui dentro está a água do rio, que nós chamamos de menos concentrado. Aqui dentro está a água do mar, que nós chamamos de mais concentrado. Beleza? Gente, se eu resolvesse fazer uma pressão aqui, ó, tá aqui meu êmbolozão, tá, ó, tchá, uma pressãozona louca aqui, tá certo? E essa pressão fosse, digamos, uma pressão de 10 atm. Vamos lá. Eu queria que você me acompanhasse, tá? Vamos juntos aqui, tá bom? Se ligue. Vimos que pressão osmótica ela é uma força de sucção, tá certo? É a força com que a água é sugada pelo lado mais concentrado, beleza? Vimos que, como é uma força de sucção, nós não temos como medir diretamente. Nossa medida é indireta, né? Eu faço uma pressão do lado mais concentrado para contrabalancear essa força de sucção. O nome dessa pressão é pressão osmótica, beleza? Caramba, professor, e se eu fizesse uma pressão maior do que a necessária? Professor, se eu empurrasse com 10 atms, veja só, a nossa pressão osmótica era de quanto? 5. Se eu resolver fazer uma pressão de 10 atm, eu vou fazer, acompanhe comigo aqui, tá? Ó. Eu vou fazer com que a água ela saia do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Espera aí, professor. Tu está dizendo que agora a água vai sair do lado mais concentrado para o lado menos concentrado? Isso. Você lembra do primeiro exemplo que nós vimos? Naturalmente, a água sai de onde? Na osmose, do menos concentrado para o mais concentrado. Se você resolvesse esmagar com muita força,
você faz o processo inverso. O nome desse processo é chamado de osmose reversa, tá? Gente, isso é a osmose reversa. E na osmose reversa, perceba que a pressão mecânica que eu apliquei, ela é bem maior que a pressão osmótica. Vamos fazer assim, tá? Para você se sentir bem, acompanha aqui, vamos voltar, tá certo? Nós vamos voltar para entender o que nós falamos e por que aquela osmose é chamada de osmose reversa. Nós vimos que no sistema de osmose normal, a água, ela sai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Pessoal, pensando grosseiramente, tá? Num sistema de osmose, é como se a água, ela quisesse diluir, deixar mais fraco o lado mais concentrado. Claro que isso é um exemplo figurativo, tá? Sabe quando você entra na água do mar, que você fica lá de molho, você sai lá todo cheião de água, você sai murcho, sem água? Murcho, né? Porque sai água de nós que somos menos concentrados para o mar que é mais concentrado. Grosseiramente falando, seria assim, tá certo? Show! O normal é sair do menos concentrado para o mais concentrado. Falamos assim, ó, que na osmose, o solvente, obviamente a água, tá? Nesse caso, sai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Top? Beleza. Vimos que uma forma de impedir a osmose é esmagar, imprensar aqui o lado mais concentrado. Quando eu esmago isso, eu acabo empatando as forças. Cara, quando eu empato as forças, não passa água nem de um lado nem do outro, beleza? A pressão que eu aplico para empatar as forças é chamada de pressão osmótica. Eita, professor, mas eu queria fazer uma pressão muito maior do que essa. Velho, se você aplicar uma pressão maior do que a pressão osmótica, tu vai fazer a água sair do lado mais concentrado para o menos concentrado. Grosseiramente, tu faz a água fluir do mar para o rio, tá certo? Lado mais salgado para o lado menos salgado, vamos pensar assim. Isso acontece quando a pressão mecânica. Professor, o que é pressão mecânica? É a pressão que eu empurrei lá, esmaguei meu frasco, é maior do que a pressão osmótica. Pressão mecânica sendo maior que a pressão osmótica, isso aí é chamado de osmose reversa, tá bom? Vamos para o segundo bloco da nossa aula, tá? Nossa aula tem 3 blocos. O primeiro bloco é teórico, bem teórico. Segundo bloco, nós vamos fazer aplicações de Enem, de provas modernas, tá? Terceiro bloco, vou fazer aqui algumas questões de conversas nossas, tá? Pra gente tentar entender como é que isso se aplica, tá bom? Vamos juntos, ó. Vou apagar aqui, beleza? Aí você vai acompanhar comigo nossa ideia, tá bom? Só para reiterar, esse mais você, para ficar claro, né? É uma dica interessante para o seu ouvido. Quanto mais soluto, esse V é a pressão de vapor. Esse O, ele é a pressão osmótica. Esse C é o ponto de congelamento ou fusão, como você queira, tá? E esse E é o ponto de ebulição. Ponto de ebulição, tá bom? Massa, vamos lá. Seguinte, gente, até aqui nós fizemos um pouquinho sobre osmose técnica, tá? Claro, pessoal, isso aqui é só uma dica, tá? Caso você esqueça, lembre que quanto mais soluto, a pressão osmótica aumenta, tá bom? Olha só, vamos juntos aqui, ó. Se ligue. Galera, vamos falar um pouquinho sobre algumas aplicações importantes de osmose na prática, tá? Se ligue na ideia, fique ligado junto comigo aqui para você entender como é que se constrói ideias práticas de osmose, tá? Cenário 1. Meu irmão, sabe a carne do sol ou carne de charque? Ela é uma carne desidratada, é uma carne típica do Nordeste, né? O cara faz uma carne e conserva essa carne no sal, tá bom? Professor, como é que o cara conserva? Por desidratação. Gente,
Isso é um pedaço de carne normal, carne fresca, tá? Daí o cara coloca sal, bastante sal nessa carne. Daqui o sal, ó, um montão de sal. Professor, por que o sal, ele desidrata a carne? Por osmose, né? Acabamos de ver que na osmose, a água sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Quando eu jogo muito sal na carne, esse sal começa a sugar as águas que estão lá. Aquele ambiente desidratado, ele não é propício para a proliferação de bactérias, de fungos, tá certo? Ah, professor, mas se uma bactéria chegar lá, não tem problema, o sal vai lá e desidrata a bactéria e mata, tá bom? Esse é o mesmo cenário que você vai ver, por exemplo, quando você está fazendo um churrasco. Lembra a cena? Você na churrasqueira lá, você joga sal na carne, bota no fogo, quando você menos espera, a carne começa a ficar cheia de água em cima. É porque aquele sal tirou a água da carne por osmose. Beleza? Boa, vamos lá. Outro exemplo. Gente, suponha que uma célula normal, ela tem concentração 0,15 mol por litro de sal, tá? Isso aqui é uma célula. Essa é uma hemácia, por exemplo. Quando um paciente tem infecção intestinal, fez muita diarreia, ficou super desidratado, essa célula murcha, ela diminui o volume. Tá aqui a célula murcha, tá? Se o cara perdeu muita água, como a concentração é massa sobre volume, como o volume diminuiu, a concentração aumentou. Beleza? O cara está desidratado. Perdeu água. Desidratado. Lembra lá, quando você for médico um dia, né? Se você for fazer medicina, você vai lembrar que o seu paciente chegou desidratado. Qual é o protocolo inicial que você tem que fazer? Soro na veia do cara. Esse soro nada mais é do que uma reposição de líquido. Você vai reidratar esse cara, né? Professor, como é que eu reidrato? Ora, o cara desidratado, digamos um exemplo, tá? A concentração de sal dele tá 0,20 mol por litro. Se ele perdeu o volume, mantendo a massa de sal constante, a concentração dos sais aumentou, tá bom? Instantes depois, quando esse paciente chega lá no seu hospital, você pega, por exemplo, aqui a célula do cara, murchaça, tá? Aí você joga essa célula aqui, no ambiente rico em soro fisiológico, que é 0,15 mol por litro. Ora, a célula murcha, desidratada, estava 0,20. O soro fisiológico é 0,15. Professor, entendi. Segundo os nossos conceitos de osmose, a água sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. A água vai voltar para a célula, instantes depois, a célula de novo vai ficar 0,15 mol por litro. Gente, se concentração é massa sobre volume, quando o volume aumentou, a concentração torna a diminuir. Isso é um exemplo clássico de osmose, a reidratação de um paciente. Galera, para a gente é muito importante reiterar que na osmose só passa água. Na osmose só passa solvente pela membrana. Professor, mas se passa sal? Cara, se passa sal já não é osmose. O nome é outro, o nome é difusão, tá? Passou só água, o nome é osmose. Além da água, passou sal, o nome é difusão, tá bom? Acompanhe mais um exemplo prático de osmose para a gente fechar aqui um bloquinho de exemplos práticos em provas modernas, tá? A gente tem uma questão que eu acho iradaça, que é assim. Aqui é volume da célula, tá? Olha esse gráfico. Volume da célula versus tempo. Galera, imagina essa situação aqui, tá?
Nós pegamos 3 células iguais e colocamos em soluções X, Y e Z. Imagina esse cenário, tá? Eu coloquei uma célula no copinho Y, ela ficou desse tamanho. Uma célula na solução X, ela aumentou de volume. Uma célula na solução Z, ela diminuiu o volume, tá bom? Imagina eu peguei 3 hemácias suas, coloquei na solução X, Y e Z. Esse gráfico está nos mostrando como é que o volume da célula variou, tá bom? Digamos, olhe para a curva Y que é mais fácil. Não houve variação de volume. Ah, professor, entendi. Quando não varia o volume da célula, é porque essa célula nem perde água, nem ganha água, tá? Então, a solução Y, ela é isotônica, ou seja, a solução Y e a nossa célula deve ter a mesma concentração. Ela nem perde água e nem ganha água, tá bom? Professor, cara, e se eu tivesse um cenário como esse? Joguei minha célula na solução X, vi que a célula cresceu, né? Cara, se a nossa célula cresceu, qual a sua leitura de nerd? Pessoal, aquela leitura de quem passa, aquela leitura de pessoa tranquila na prova, sabe? Ó, caramba, professor, entendi. Se a célula cresceu, é porque certamente ela recebeu água. Gente, quem é que ganha água na osmose? É o lado menos concentrado ou o lado mais concentrado? Muito bem, é o lado mais concentrado, né? O lado concentrado absorve água. Então, se a célula absorveu água, ela é mais concentrada e a solução é menos concentrada. Então, a nossa solução X, ela é uma solução hipotônica. Ah, professor, e o que é hipotônica? É uma solução menos concentrada. Se liga, ó. Se a solução X é menos concentrada, vai sair água na solução X para a sua célula, tá bom? E o último cenário, situação Z, funciona assim, ó. A nossa célula reduziu, ficou pequena, tá? Se a célula ficou pequena, qual a sua leitura de nerd? Qual é? Caramba, professor, agora a célula perdeu água. Pô, se ela perde água, quem é que perde água? Quem perde água é a solução hipotônica, é a solução menos concentrada. Cara, se a solução da célula perdeu água, a célula é menos concentrada. Logo, a tua solução Y deve ser o quê? Mais concentrada. A solução Y foi lá e ó, sugou um montão de água da tua célula. Então, solução Z, desculpa, tá? A solução Z é uma solução hipertônica. Tradução, para a gente pensar fácil, nesse caso, eu diria que a concentração de Z é maior que a de Y, que é maior que a de X. A de Y, ela é isotônica. Professor, o que é isotônica? Tem a mesma concentração, da célula. O Z é mais concentrado que a célula, o X é menos concentrado que a célula, tá bom? Pronto, vamos voltar aqui, tá? Ó. Então, vimos aqui exemplos de osmose que são importantes em vestibulares modernos. Cara, não se engane, Enem, USP, Unicamp, eles tendem a cobrar coisa prática, maker, palpável, tá? Olha só, como é que se faz carne de sol? Joga sal na água, na carne. Quando ele joga o sal desidrata a carne por osmose. Como é que reidrata um paciente que teve infecção intestinal? Pô, teve diarreia, vomitou pra caramba. Como é que o médico reidrata? Soro na veia do cara. Se a célula normal era 0,15 mol por litro de concentração de sal, quando o cara desidrata, a concentração dele faz o quê? Aumenta. Um paciente desidratado tem uma alta concentração de eletrólito, de sais. Para diminuir essa concentração,
o médico vai lá, taca soro fisiológico no paciente. A adição de soro fisiológico faz com que a célula absorva água e nessa de absorver água, essa célula se torna isotônica. Vimos ali um gráfico, um jeito mais prático de calcular, de perceber a variação do volume de água, tá? Vamos fechar nossa aula aqui, gente, só lembrando a vocês, tá? Como é que eu calculo a pressão osmótica de uma solução, tá bom? Professor, como é que a gente calcula pressão osmótica de uma solução? Cara, se você quer calcular a pressão osmótica, faça assim, ó. PV igual a NRTI. Onde esse π, pra gente, é a pressão osmótica. Olha só, tanto faz ser π como P. Eu prefiro usar o P, mas normalmente se usa o π. É dado em ATM, tá? Esse V é o volume da solução. Esse N é o número de mol da solução. O R é a constante universal dos gases, tá? 0,082 ATM litro, mol Kelvin. Esse T é a temperatura. Cara, temperatura sempre dada em Kelvin, porque o R está em Kelvin, tá? E esse I é o fator de Van Hoff, que pra gente é o número de íons, né? Lembra que na nossa aula passada nós falamos sobre como calcular o I. Se for para composto orgânico, o I sempre 1, não produz íons. Professor, mas se for para o NaCl, tem quantos íons? 2. E se fosse para o CaCl2, tem quantos íons? 3. Então, para a gente, esse é o número de íons, tá? Boa. Então, calcular a pressão osmótica, a questão vai sempre te pedir um desses componentes e te dar os outros, uma aplicação direta de uma fórmula. Lembrando que Enem, a tendência é que não caia conta. Provas modernas de USP, Unicamp, ou provas modernas assim, de faculdades particulares do seu estado, da sua cidade, normalmente pode cobrar em provas mais tradicionais esse tipo de conta, simplista e bem direta, tá bom? Encerramos aqui, gente, a nossa aula 9, tá? Espero muito ter contribuído com o seu aprendizado, ter contribuído com sua aprovação. Tudo de bom e até a próxima, tá? Um grande abraço, valeu!